Boa tarde, colegas. Na impossibilidade de estar convosco presencialmente, agradecemos a vossa disponibilidade para estarem connosco nesta conversa sobre aprendizagens significativas em História, da ação à avaliação. À minha esquerda tenho a colega Paula Torrão e à minha direita a colega Marília Gago. Ora bem, para nós falarmos da nossa disciplina, atendendo às últimas orientações curriculares, há um documento que temos inevitavelmente de conversar um pouco, que tem a ver então com as aprendizagens essenciais. E para o 7º ano, aquilo que está definido os nossos alunos aprenderem é a realidade histórica que vai das sociedades recoletoras até à formação da comunidade nacional, no contexto europeu dos séculos XII e século XIV. Mas, se está definido aquilo que os nossos alunos têm que saber, ou seja, a história neste caso em concreto, por exemplo, podemos falar aqui em termos substantivos, de saberem um conceito que é transversal, que é o conceito de civilização, e depois um conceito que é específico, a civilização do Antigo Egito. Mas, para além da definição daquilo que os nossos alunos precisam de saber de história, também temos a definição das competências específicas da própria disciplina, que, como nós podemos ver no próprio documento, são alimentadas pelas operações cognitivas específicas da história, que passa por as questões de orientação temporal, das questões relacionadas com as fontes históricas, relacionadas com as continuidades e com o processo histórico, a explicação, a causalidade e a consequência, ou seja, estamos então aqui no campo de saber como é que se faz história. E quando nós, com os nossos estudantes, os orientamos a fazer esta história, temos então que lidar com estes conceitos que nas aprendizagens surgem como conceitos operatórios e metodológicos da disciplina de História e que alguns falam em conceitos meta-históricos ou de segunda ordem e falamos de tempo, de fonte, de explicação, de narrativa histórica. Ora, neste sentido, este saber fazer história, o que é que ele pretende? Ele pretende, como as próprias aprendizagens nos revelam, que o aluno compreenda a utilidade da história de uma forma integrada e que compreenda o mundo vivido, o mundo que ele vive, com uma maior complexidade em que constrói a sua identidade individual e coletiva. E falo isso através de uma análise fundamentada e crítica. Ora, neste sentido, quando nós pensamos na história, mas afinal de contas, como é que se faz história? A história, os historiadores fazem história e começam pela sua matéria-prima, que são as fontes históricas. Ora, os nossos alunos nas salas de aulas também devem começar por aqui, por saberem ler estas fontes históricas. Mas o que é que significa ler fontes históricas? O que é que significa ler historicamente? Para ler historicamente passa não por apenas e só questões de informação facial, quem é que está aqui tratado, qual é o assunto, onde é que se passou, mas avançarmos para o tratamento das fontes, não só como informação, mas como evidência. E nesse sentido, outras questões são necessárias. Qual é a intencionalidade do autor aqui? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus objetivos? Talvez se nós fizéssemos este trabalho constantemente, as fake news não tivessem tanto forma de proliferar nas nossas redes sociais e então a história teria aqui um papel muito importante. Ora, mas quando nós falamos aqui na leitura, cruzamento e seleção de fontes diversas, elas são diversas pelo suporte, fontes escritas, orais, materiais, pelo estatuto, até que ponto eu posso confiar numa fonte oficial que é do presidente do Conselho, se estou a estudar o Estado Novo, ou se posso confiar mais numa fonte que até era clandestina, e portanto aqui eu já estou a trabalhar questões de evidência histórica e também na mensagens diversas, que podem ser convergentes, divergentes, complementares e por aí fora. Com base nestas fontes, aquilo que nós pretendemos também em História, quando os nossos alunos fazem História, é que eles compreendam contextualizadamente as situações, as decisões e as ações humanas. E quando nós falamos em contexto, falamos que esse contexto seja temporal, espacial e essencialmente cultural. Porque quer o tempo, quer o espaço, é sempre um tempo e um espaço com significado e com sentido. E ele só faz sentido quando os seres humanos se relacionam uns com os outros, seja individualmente, seja coletivamente. E claro, se nós começamos pelas fontes, se nós compreendemos, depois de compreendermos, nós temos que construir conhecimento. E esta construção de conhecimento pode ser expressa narrativamente. Ora, a narrativa histórica é diferente da narrativa literária.
A narrativa literária pode ter várias formas de agir. A narrativa histórica tem que ser obrigatoriamente explicativa. Ou seja, não basta descrever o que é que se está a passar. O rei Dom Afonso Henriques era filho de Dona Teresa e de Conde Dom Henrique, por aí fora, e depois era muito mau filho porque prendeu a mãe. É necessária a explicação associada. Para além disso, ela tem que ser suportada em evidência histórica. Como é que eu posso afirmar tal coisa? Onde é que eu fui buscar esta base de sustentação daquilo que eu afirmo? Naturalmente é multi- e interperspectivada, porque existem vários pontos de vista, quer dos próprios agentes, quer de quem os estuda, e é preciso percebermos disto, e esta própria narrativa histórica tem que ser, pode ter vários suportes. E nos suportes nós temos que os adaptar aos próprios contextos dos nossos estudantes. Por exemplo, se eu estou numa escola em que os estudantes até estão em ensino articulado, por que não fazerem uma narrativa histórica musical? Por que não fazer uma narrativa histórica com bailado? Por que não? Agora, o contexto é extremamente importante para as nossas salas. Isto porquê? Porque os nossos alunos, quando chegam às nossas salas de aula, chegam com um conjunto de ideias prévias. Ideias prévias associadas a determinados acontecimentos, ideias prévias associadas a determinados conceitos que eles até no dia-a-dia, no seu cotidiano utilizam. Estou a pensar, por exemplo, em senhorio. O estudante do aluno pode pensar, senhorio é o senhor que vai lá ao fim do mês receber a renda da casa, e este senhorio não é o nosso senhorio da Idade Média, mas pode ser uma base para nós depois desafiarmos o nosso aluno a tentar compreender as corveias, as geiras, aquilo que acontecia nos nossos senhorios medievais, desafiando-os e fazendo-lhe perceber a diferença do senhorio da atualidade e do senhorio da Idade Média. Por outro lado, os nossos estudantes também, eles vivem, não é? Eles tomam decisões. E uma das coisas que se passa muito no nosso cotidiano e com os estudantes é que quando ele chega à casa e partiu o vidro na escola, a mãe diz, então o que é que aconteceu? Ele tem duas hipóteses. Ou diz a verdade ou mente. Ora, se nós formos com este raciocínio para a multiperspectiva, em que se há um historiador que diz uma coisa e há outro historiador que diz outra, então um mente e o outro diz a verdade, a história deixa de fazer sentido. Ou seja, ela deixa de ser possível. Isto porquê? Porque o nosso aluno ainda está a lidar com ideias do seu cotidiano e é necessário ele perceber a história. É preciso perceber que a história é diferente do passado e que a história é uma construção, uma reconstrução e não necessariamente a realidade. Ora, para isso, o que é que nós podemos fazer na sala de aula? Desafios históricos. Estes desafios históricos passam por resoluções de problemas que nós lançamos, problemas que os nossos estudantes nos lançam, por vezes o cotidiano também nos faz abordar... É ponto de partida para o lançamento de um desafio, por exemplo, de um problema. Por exemplo, tivemos estes casos agora com as questões do racismo, as eleições do Presidente da República. Muitas das vezes os alunos vêm para a sala de aula com muitas questões e nós podemos articular essas questões com aquilo que nós também temos que fazer, porque lá está, temos sempre algum espartilho. Podemos ser gestores e decisores, mas temos ali o espartilho também da orientação curricular. E nestes desafios históricos, termos sempre em atenção estas três operações cognitivas da própria história, então a questão da leitura das fontes, com aquelas especificidades que há pouco já conversamos, a compreensão contextualizada e a comunicação. E claro, se iniciarmos pelo ponto de partida, pelos nossos estudantes, também temos que os fazer pensar como é que eles chegaram à metacognição. E então como é que se faz isso, Francisco? Marília, para mim não foi tarefa fácil quando procurei por os alunos a refletir sobre o seu processo de aprendizagem, nomeadamente com alunos de 5º, 6º, 7º anos, os 8º e os 9º já com mais alguma facilidade. Então, como ponto de partida, eu solicitava aos alunos que elaborassem uma atividade, que realizassem uma atividade em que implicava a mobilização de aprendizagens realizadas, como, por exemplo, a construção de um quadro sobre a sociedade medieval, ou a sociedade romana, ou a sociedade egípcia, e era a partir do produto desse trabalho que levava os alunos a refletirem sobre o que tinham ou não tinham conseguido. Ora, e progressivamente os alunos iam desbloqueando, iam conseguindo refletir sobre o seu processo de aprendizagem. Alguns
quando eram confrontados com a atividade, respondiam: eu não sei fazer nada. Outros lá iam conseguindo construir o quadro. Outros não conseguiam selecionar a informação. E o professor, apoderando-se dessa informação, procurava ajudar os alunos a ultrapassarem essas suas dificuldades. Uma experiência interessante seria a de solicitar aos alunos que, ao elaborarem esse quadro, identificariam as suas dificuldades, aquilo que já tinham conseguido realizar, mas também aquilo em que tinham conseguido apenas realizar na própria aula. E sublinhavam com cores diferentes. Portanto, o que consegui realizar sem dificuldades, porque era uma aprendizagem que já tinha realizado anteriormente, com uma cor. O que consegui realizar, porque aprendi nesta aula, outra cor. E o que ainda tenho dificuldades em realizar, outra cor. E era nas cores, a partir obviamente, observando as cores, o aluno podia refletir e tentar melhorar o seu processo de aprendizagem. Esses quadros também tinham sempre uma conclusão, que geralmente, ainda mais complexo, sei lá, por exemplo, a sociedade egípcia era estratificada e hierarquizada, e era uma conclusão que os alunos teriam tirado do quadro. Obviamente que ao terceiro, quarto mês de aulas, muitos alunos já conseguiam refletir sobre o seu processo de aprendizagem sem esta bengala, mas outros não. E aí compete ao professor também, não pode estar a dar apoio individual a todos os alunos, mas os 3, 4 alunos que apresentavam maiores dificuldades, era aí que centralizava a minha atenção, enquanto os outros trabalhavam a pares, etc. O professor aproximava-se dos alunos, ora dava apoio a um, ora ao outro, e eles iam desbloqueando esse processo de aprendizagem. Marília, esta é a minha experiência de sala de aula. Ainda bem, o que é preciso é chão de escola. O que é preciso é chão de escola e experiência. E já agora eu procurava não deixar ninguém para trás. Pois. Mas não há custa que outros não pudessem progredir tão bem. Claro, temos que respeitar os ritmos de todos. Os ritmos de aprendizagem de todos eles. E sempre procurar desenvolver continuamente, progressivamente, aquilo que eles podem fazer. E muitas vezes, só acrescentar este aspecto, e muitas vezes também ter a ideia de que em turmas com 25, 26 alunos, como são as nossas realidades atualmente, nem sempre é possível acompanhar todos, mas esta tarefa, ao ser feita cotidianamente durante 2, 3, 4 meses, vai permitir que o professor vá circulando e vá percebendo quais são as dificuldades de todos os alunos. E muitas vezes, eles estando a trabalhar em carteiras, atualmente com os distanciamentos, atualmente sem distanciamento, não é? Atualmente é virtualmente, mas quando voltarmos numa época pós-Covid, esperamos nós que seja breve, muitas vezes ao ajudar um aluno, o outro que está ao lado e que pode até ter algumas dificuldades, vai aproveitando também esse exemplo, e portanto a pouco e pouco vamos conseguindo chegar a todos. O mais importante, penso eu, é não desistir e conseguir detectar realmente quais são as dificuldades de cada um e ir a pouco e pouco contribuindo para que eles tomem consciência delas e depois as ultrapassem. Sim, e depois nós professores temos muita tendência de querer fazer tudo. Fazemos tudo e queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E nós ficamos também muito preocupados quando não conseguimos. E ficamos muito preocupados quando não conseguimos, mas vá que nós também somos seres humanos, não é? Pois, e portanto exatamente. temos que fazer algumas decisões e como o Francisco dizia, vejo 5 nesta aula, vejo se calhar nas outras 2 ou 3 estes mesmos 5, porque estou a fazer um trabalho específico, mas depois nas outras aulas vejo outros 5 e outros 5 e outros 5 e outros 5, e assim eu consigo ir sabendo ao longo de um ano letivo e até passo várias vezes pelos mesmos alunos. Mas é esta noção, não é? Nem tudo, nem nada, nem sempre, nem nunca. É termos noções de equilíbrio. Bem, neste sentido, aquilo que nós vos trazemos aqui hoje é uma proposta. O Francisco não gosta de tarefa, eu vou-lhe chamar atividade. É uma atividade esta que começa logo por um desafio. E o desafio histórico que aqui nós colocamos aos nossos alunos era a identidade de um povo será construída ao longo do tempo ou surge num momento específico. Ora, com este grande problema, nós podemos fazer variedíssimas coisas.
ou tratá-lo como um problema apenas e ir trabalhando sincronamente, pensando agora no ensino à distância, em determinadas partes. Pode ser uma outra forma de abordar o domínio 3 das aprendizagens essenciais referente à formação da cristandade ocidental e a expansão islâmica, e pode ser uma forma que até pode ser feito numa lógica de investigação por parte do estudante, com orientação do professor, em que tem momentos em que há maior orientação e momentos em que existe maior autonomia e, quem sabe, trabalho colaborativo dos estudantes, depende do contexto que o professor tem e como também as suas intencionalidades, mas pode também ser um projeto e tudo isto, todas estas possibilidades podem ser apenas e só desenvolvidas no âmbito da disciplina da História, mas também pode ser como um domínio de autonomia curricular, dando aqui resposta ou dando aqui eco àquilo que nos é proposto pelo Decreto-Lei 55/2018. E nesse sentido, irão ver, temos aqui um diálogo disciplinar entre a História, a Cidadania, a TIC e a própria Matemática. E sim, é possível colocar a Matemática com a História. Enfim, bem. Em diálogo próximo. Em diálogo próximo. E sem fazer coisas forçadas, sem serem coisas forçadas. Sem ser forçado. E, portanto, se nós estivermos a trabalhar numa lógica de problema, como nós vemos, a resposta acaba por ser fechada e o desafio a resposta é fechada, mas o desafio é elevado, porque pensar só neste problema desta forma já é um desafio elevado, mas calma, os alunos ainda vão, para responder a esta questão, ainda têm que percorrer aqui vários passos. Tem muito caminho para andar. Muito caminho. Mas se for numa lógica de investigação, então eu tenho um desafio elevado e tenho uma resposta aberta. Eu não sei exatamente onde é que os alunos chegarão. Claro que eu os oriento, de forma a que eles não se percam a navegar por onde lhes apetece, mas tenho essa lógica. Por outro lado, também atender que eu tanto posso desenvolver este domínio de autonomia curricular numa lógica de problema, e então, se ele for numa lógica de resolução de problema, portanto, o chamado PBL, ele tem uma duração média. Duração média pode ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não mais do que isto. Se for uma investigação, eu posso ir a 1 mês e qualquer coisa, mas se eu quiser transformá-lo num projeto, ele pode ter uma duração longa, mas longa que não seja o ano letivo, porque não há quem, desculpem a expressão, aguente fazer um projeto durante um ano inteiro. Não há professores que aguentem, nem há estudantes que aguentem. Portanto, às vezes, lá está, pessoas que gostamos de fazer coisas megalómanas, mas talvez pensarmos em 2 meses, um período, e avançamos para outro projeto. Mas pronto, aqui trazemos então esta proposta. Quando há pouco falávamos do diálogo disciplinar, torna-se importante compreendermos as noções do que é que está aqui por detrás desta integração. Eu gosto mais de falar em integração e articulação curricular do que a flexibilidade. Porque o nosso currículo está dividido numa lógica de disciplinar, ou seja, por disciplinaridade. Cada professor tem a sua sala, tem a sua quinta. Depois temos uma lógica multidisciplinar. Eu continuo na minha disciplina, o professor de matemática na dele, o professor de TIC na dele, e contribuímos para um determinado produto ou para o desenvolvimento de um projeto. Então eu estou a ter uma visão multidisciplinar. 1 mais 1 mais 1 mais 1 para uma certa circunstância. Ora, quando eu caminho para uma integração maior, eu caminho para a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade pressupõe que existam realmente competências, conceitos, temas que são comuns, que se articulam destas disciplinas. E neste caso em concreto nós temos que ter muita atenção que, por exemplo, e perdoem-me aquilo que vou dizer, se eu estivesse numa escola e que quisessem que eu participasse num projeto sobre o mar e eu estivesse a lecionar o 7º ano, eu diria, não sei se isso tem muito a ver com as minhas aprendizagens essenciais neste ano de escolaridade, porque poderia ter que forçar para aí o encontrar, para conseguir integrar. A lógica da integração ela tem que ser sempre ancorada também nas aprendizagens essenciais daquele ano, daquelas disciplinas e daquilo que é desejado que os alunos façam. Por hipótese, por vezes dizia-se assim, a matemática entra porque os alunos vão ter que fazer contas.
por favor, essas contas são feitas no primeiro ciclo, não no terceiro ciclo, portanto temos que ter isto em atenção. Bem, a lógica transdisciplinar é uma lógica que obrigaria os próprios estudantes procurarem um problema real do seu contexto, com ele criarem soluções e ir pedindo, ou todas as disciplinas que fizessem parte, construíssem com eles uma solução para. Portanto, é um trabalho muito conjunto e é um trabalho que nas nossas escolas, da forma que nós temos os nossos horários e as articulações e os espaços e por aí fora, é mais complexo de se chegar a este nível de integração. Mas a interdisciplinaridade já se faz e faz-se bem e é por aí que poderíamos caminhar. Bem, e começamos então aqui com a questão dos nossos seres humanos. Ora, e a pré-história está presente, porque afinal a pré-história foi quando tudo começou. E ir às nossas origens, sejam elas na pré-história, sejam elas as nossas origens individuais, é sempre um ponto de partida para nos compreendermos melhor e para sabermos melhor quem somos. Quem sou eu, quem somos nós. Se tratarem de um povo, de uma comunidade. Aqui temos duas questões. Identifica a região onde surgiram os primeiros antepassados dos seres humanos. Ora, o aluno terá que consultar a legenda do mapa para identificarem essa primeira região. Naturalmente, a África. Outra questão. Estamos no âmbito de aprendizagem da história. O continente onde existem vestígios mais antigos. Mas eu olho para o mapa e não vejo vestígios mais antigos, Marília. Certamente a Marília esqueceu-se aqui de algum pormenor no mapa. Talvez não. Será que o mapa está errado? Será que o mapa está errado? Não, não está errado, porque aqui já estamos no âmbito da como se faz história. E os alunos já trabalharam todos esses conceitos, já viram o que é a história, como se faz história, a importância sem fontes. Não há história, a história trabalha-se com fontes, a história faz-se com fontes, trabalha-se com fontes. Então, o continente onde existem vestígios mais antigos é uma continuidade da pergunta anterior. A região onde surgiram os primeiros antepassados dos seres humanos, África, e o continente onde existem vestígios mais antigos, ou seja, as fontes mais antigas, obviamente, África. Portanto, na segunda pergunta, conduz-nos para o trabalho do historiador. E aqui já também uma perspectiva de espaço e de tempo, não é? Relacionadas, integradas, porque só é possível chegar a esta conclusão trabalhando o espaço e o tempo de forma integrada. Realmente o aluno concluirá que os homens surgiram no continente africano. Francisco. Seres humanos. Seres humanos. Seres humanos. Obrigado por me darem esta oportunidade de aprofundar aqui um assunto que hoje está na ordem do dia. Ainda por cima está entre mulheres. Pois, exatamente. Um assunto que está na ordem do dia, que é, afinal, a pré-história, que geralmente é identificada como os homens da pré-história, ignorando a existência de mulheres, e que hoje esse conceito está em completa transformação. E para isso contribuiu o aparecimento a descoberta das ossadas de uma pessoa nos Andes, na região do Peru, e que os historiadores e outros estudiosos analisaram e concluíram que essas ossadas pertenciam a uma mulher, apesar de estarem acompanhadas por 24 instrumentos, uns destinados à caça de animais de grande porte e outros ao tratamento das peles. Ora, se estes instrumentos exigem uma grande habilidade e até algum tempo para serem fabricados, só um caçador, e neste caso uma caçadora, seriam dignos de ser enterrados com eles. Mulheres ao poder. Os historiadores, perante esta evidência, foram rever alguns estudos anteriores e concluíram que entre 30% a 50% dos caçadores, na realidade, eram mulheres. Ou seja, o estereótipo de homem caçador, mulher recoletora, está a ser completamente destruído. Aliás, já o arqueólogo português João Zilhão, há algum tempo que vem defendendo
que na pré-história grande parte das atividades, ou se preferirem as tarefas, eram partilhadas entre homens e mulheres, refiro nomeadamente a caça. Portanto, para nós já não foi uma grande surpresa, apenas veio confirmar aquilo que o professor Zelhão já vinha defendendo há algum tempo. Mas isto para defender é preciso haver vestígios, não é? É preciso haver vestígios, é preciso haver as fontes. Provas, não é? As provas. Exatamente. Isso mesmo. Então, na continuidade do que o Francisco acabou de expor, temos aqui a atividade 2, em que articulamos um excerto de Estrabão, os humanos na Ibéria, com um mapa onde se encontra representado o espaço físico do Mediterrâneo. Este espaço físico foi palco de muitas mudanças, mas também de muitas permanências. Foi neste espaço físico que os romanos construíram o seu império, o seu vasto império, esfiado por o imperador, e durante as conquistas os romanos foram desenvolvendo um processo de aculturação, nomeadamente através da arte e da religião. Esta realidade histórica unificada em que se transformou o Império Romano vai ser interrompida pelas invasões dos povos germanos que vão conquistar a parte ocidental do Império Romano e vão criar um conjunto de reinos distintos, independentes, governados por um rei. A matriz civilizacional romana aqui vai ter um peso muito importante, porque estes povos vão absorver muito mais dos romanos do que o contrário. E, portanto, de um espaço unificado, uma realidade histórica unificada, nós passamos para uma realidade histórica fragmentada. O mesmo espaço físico, um tempo diferente, mas em que há mudanças, mas também há essas permanências em que os povos bárbaros vão absorver as leis, a religião, a língua dos povos que conquistaram. Esta realidade foi de tal maneira importante, esta mudança na realidade histórica foi de tal maneira importante, que muitos historiadores consideraram que as mudanças foram tantas e foram tão disruptivas que vão permitir estabelecer, vão permitir marcar uma nova etapa, uma nova idade histórica, e vamos então com isso passar da Idade Antiga para a Idade Média. A proposta esta proposta de atividade que nós aqui fazemos tem duas questões que visam então que os estudantes vejam quais foram os povos, ou de que forma é que os povos, melhor dizendo, influenciaram a vida dos povos da Península Ibérica, e depois outros povos que podem ter influenciado a vida dos povos da Península Ibérica após o século V. Portanto, mais uma vez, espaço e tempo trabalhados de forma contextualizada e de forma integrada. Na atividade 3 temos uma proposta de pesquisa na internet em que propomos aos estudantes que procurem saber mais acerca das influências destes povos que ocuparam o espaço físico do Mediterrâneo. E em que lhes é solicitado que, obviamente, refiram o seu nome, a sua origem, o período de tempo em que permaneceram na Península Ibérica e qual foi a herança que deixaram. Obviamente aqui os estudantes podem escolher tem um período temporal do século V ao século VIII, portanto podem escolher os romanos, os suevos, os visigodos e os muçulmanos. Vou talvez dizer aqui que com esta proposta nós começamos a querer que a pouco e pouco, progressivamente, os alunos reconheçam que a identidade do povo que se vai formar neste retângulo à beira-mar plantado, não é? muito belo, vai ter influência de todos os povos que por cá passaram, e portanto nós somos fruto de tudo isso que herdamos daqueles que viveram antes de nós.
Para esta atividade em concreto foi desenhada uma rúbrica de avaliação que pode ser depois adaptada a outras atividades deste mesmo teor e que permite, do nosso ponto de vista, não só a avaliação por parte do professor, mas principalmente, talvez aqui esse seja o ponto mais importante, que os estudantes conheçam previamente o que é que devem fazer e, sobretudo, como é que vão ser avaliados. Eu penso que isso irá permitir organizar melhor, que eles organizem melhor o seu trabalho e trabalhem, perdoem-me o pleonasmo, em direção àquilo que lhes é solicitado e de uma forma muito concreta. Marília? Sim, tanto mais que muitas das vezes eu lembro-me de chegarem a casa e dizerem-me assim, tenho que fazer um trabalho de pesquisa, não sei o quê. E eu dizia, e isso significa o quê? Pois não sei o que é muito bom um trabalho de pesquisa. Pronto, a lógica aqui é nós percebermos e dizermos aos nossos alunos o que é um desempenho muito bom numa leitura e cruzamento e seleção de fontes históricas, o que é muito bom na compreensão contextualizada e na comunicação histórica. Ou seja, aqui nós acabamos por definir 4 perfis de desempenho muito arraigados àquilo que é a própria ciência histórica. Neste caso, ela está desenhada especificamente para dar resposta a esta pesquisa, para os alunos se poderem autorregular e autoavaliar, mas estas mesmas dimensões podem servir e serem adaptadas para outras circunstâncias. Aqui colocamos também uma possibilidade do que é um perfil de colaboração e cooperação muito bom, satisfaz e insatisfaz, porque esta pesquisa pode ser feita colaborativamente, como pode ser feita individualmente, pode ser, e portanto nesta lógica também, o que é isto de colaboração, o que é isto de cooperação, o que é esperado que o estudante faça neste sentido. Como estamos em EAD, esta própria pesquisa, podemos fazer a questão 2.1 e 2.2 e talvez a 1.1 e a 1.2, que há pouco referimos, num momento síncrono, e depois deixar, por exemplo, esta pesquisa para um momento assíncrono. E até pedir que os estudantes utilizem algumas aplicações, por exemplo, o Padlet ou o Trello, ou então, numa lógica de esquema, o Francisco gosta muito de esquemas, podemos ter um Mind-up ou um Kaggle. Mas isto, aplicações há muitas, é preciso nós manusear e começar a explorar e começar a trabalhar com elas. Agora, uma coisa é certa, também é importante não andarmos a saltitar de aplicações em aplicações, porque há sempre uma curva de aprendizagem e demora-se às vezes mais tempo a tentar perceber a aplicação do que a fazer a própria tarefa. Explorar e depois aplicar e replicar para, no fundo, ficarmos competentes no trabalho com essa ferramenta. Isso é importante. Aqui, na atividade 4, então, propomos aqui duas questões no seguimento daquela lógica também de interculturalidade, a pouco e pouco se vai tentando que o aluno reconheça, um debate com um colega em que é pedido que eles reflitam sobre o modo como foram construídas as relações entre cristãos e muçulmanos em Portugal entre 711 e 1248. E se essas relações, o modo como foram construídas, demonstram mais diferenças ou mais semelhanças. E a este propósito, importa também referir, fazer uma outra proposta, que é, em tempos pós-Covid, sejamos nós, que seja breve, uma visita de estudo ao bairro da Moraria, em Lisboa. Atualmente o bairro da Moraria faz parte da freguesia de Santa Maria Maior e um dado curioso é que atualmente na Moraria vivem pessoas de 79 nacionalidades, isto segundo dados do Expresso de 2016. Portanto, uma interculturalidade e, tal como a palavra indica, pessoas de diversas origens vivem, convivem, respeitam-se e permitem que os alunos, ao fazerem essa visita, possam reconhecer não só testemunhos do passado muçulmano naquele local, mas consigam reconhecer
a inter-relação que existe atualmente entre povos, entre pessoas de origens tão diferentes. Só há alguns exemplos: indianos, nepalenses, angolanos, estadunidenses, portanto são realmente 79 nacionalidades que ali convivem. Na pergunta 4.2 pedimos aos estudantes que nos indiquem um outro povo com outra religião que também habitava a Península Ibérica por esta altura, e obviamente aqui estamos a falar dos judeus, e na mesma perspectiva também, quando for possível, presencialmente, uma visita de estudo à antiga juderia de Castelo de Vide. De qualquer forma, estas visitas podem-se fazer virtualmente também, através do Google Earth. Portanto, tentar também aqui algumas possibilidades para o ensino à distância, porque é possível reconhecer testemunhos, quer na moraria, quer na judearia, na antiga judearia de Castelo de Vide, da presença destes povos em Portugal. E também aquilo que podemos fazer, numa lógica de articulação de história local, procurar se na zona onde a escola está inserida, se existe algum vestígio de moraria ou de judiaria, se existe, porque existe, e conhecê-la; se não existe, porque é que não existe. Exatamente. E portanto, o que nós podemos ver, começamos no Paleolítico, começamos com os homens do Paleolítico, os seres humanos do Paleolítico, continuamos com seres humanos pelos romanos, continuamos com os seres humanos com os povos bárbaros, já estamos aqui... Com os seres humanos pelos muçulmanos. Com os seres humanos com os muçulmanos, e já estamos aqui a caminhar, e portanto estamos aqui a fazer o percurso todo deste domínio 3 da formação da cristandade ocidental e da expansão islâmica, e que, para este debate, a forma de orientar, o professor pode sempre acrescentar tudo aquilo que faz falta para que os próprios alunos tenham mais informação e eles próprios lançar-lhes questões. Mas porquê é que os cristãos e os muçulmanos continuaram a conviver? De que forma é que isso fazia? Quais eram, o que é que os cristãos obrigavam os muçulmanos a pagar e vice-versa? Como é que era como é que os muçulmanos, quais eram as atividades económicas? E até questões lançadas pelos estudantes à medida que vão trabalhando, não é? Porque de certeza algumas questões vão surgir e o professor pode acrescentar outra informação e outras propostas para lhes, no fundo, para responder a essas solicitações. Exatamente. Bem, e chegamos aqui a uma outra circunstância. Nesta circunstância aqui nós o que propomos aos nossos estudantes, portanto já falamos na conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos, nos conflitos palco que a Península Ibérica foi desta luta entre cristãos e muçulmanos, e agora temos aqui um estudo atual. Um estudo de genética, mas o que é que tem a ver genética com história? Tudo. E então neste estudo o que é referido é que 20% dos portugueses têm origem judaica e 11% têm origem muçulmana. Ora, a primeira questão que nós lançamos aqui aos nossos estudantes é que eles selecionem fontes que estão nestas duas páginas, mas podem ser outras, que possam provar as afirmações que estão aqui feitas neste estudo genético. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a trabalhar com os nossos alunos, que eles façam história, que eles compreendam que aquilo que está a ser afirmado tem que ser sustentado. E, por outro lado, fazemos aqui outra pergunta que já está relacionada com qual a sua identidade, ou quão funda ou quão longe os alunos pensam a sua identidade. E pomos aqui duas hipóteses. Qual dos acontecimentos, datas, marca o início de Portugal, 1143 ou 1179? Para o Francisco não é nenhuma destas, é 1385. Embora o caminho até chegar a 1385 tenha sido bastante longo. Eu cá para mim gostava muito. Desde o Paleolítico. Cá para mim gosta da Filipa de Lencastre, é por isso que é 1385. Mas pronto, adiante. Ou seja, o mais importante aqui não é que o aluno diga a data, mas que reflita acerca desta circunstância. Se nós pensarmos numa lógica nacional, provavelmente numa lógica nacional e de Península Ibérica, falaríamos de 1143, porque livramo-nos dos espanhóis. Se pensarmos numa lógica internacional e de reconhecimento internacional, então falávamos em 1179. Mas podem haver outras datas. A única circunstância tem a ver com aquilo que se chama significância histórica, ou seja, qual é para mim o marco e como é que eu me sinto. Estas questões de identidade não têm tanto a ver com se eu sou
deste grupo ou não, mas em que grau de profundidade, de pertença é que eu me sinto com. E, portanto, como há pouco Francisco dizia, a identidade dele vem da África, a minha também, desde o Paleolítico até à atualidade. E, portanto, esta é uma das possibilidades. Eu destaco só um aspecto. Geralmente trabalha-se com os alunos 1143, Afonso VII reconhece Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. 1179, o Papa Alexandre III, através da bula Manifesto de Barato, reconhece Portugal como reino e Dom Afonso Henriques como rei. Será uma aprendizagem significativa? Provavelmente. Será que esta perspectiva de compreender 1143 no contexto da Península Ibérica e 1173 num contexto internacional não será uma aprendizagem bem mais significativa e que possa ser transferida para o presente? Ficam as questões, os colegas ficam as questões. Provavelmente os alunos assim pensam, afinal de contas, porque é que eu sou português? O que é isto de ser português? É o que eu sinto? É o que está dito no meu cartão de cidadão? É porque tenho ascendentes portugueses? Ou são outras coisas? Isso agora é bom, é que nós pensemos sobre isto, provavelmente vamos encontrar... É porque nasci num território limitado por fronteiras que se chama Portugal? Exatamente. É isso que me faz ser português? É isso que me faz ser... Será que eu não sou mais mistura de relação com o outro e de diálogo com o outro? Não sei. É o problema que nós estamos a colocar aos estudantes, eles têm que chegar às suas conclusões. E será que ideias hoje que voltam a estar aí na ordem do dia de rejeitar o outro ou rejeitar o outro, não estaria a rejeitar-me a mim próprio? Pois, quando se vai à procura da origem, se nós procurássemos bem a origem, lá íamos nós para a África. Íamos todos, ou seja, íamos todos, é isso mesmo. Um lapsezinho meu que esqueci quando estivemos a referir o mapa, a analisar o mapa das primeiras migrações, mas realmente um argumento que eu apresentava aos meus alunos, então se hoje fosse possível viajar na máquina do tempo, onde é que nós, europeus, asiáticos e, quem sabe, americanos, há essa questão dos seres humanos terem migrado ou não para a América, mas se recuássemos na máquina do tempo, onde iríamos todos parar? A África. Afinal, somos todos africanos. Afinal, somos todos africanos. Todos africanos. Aqui há um aspecto importante que é consultar um documento dos nossos dias, que é sobre a Lei da Nacionalidade Portuguesa, e depois o aluno refletir sobre a questão inicial. Afinal, a identidade de um povo é construída ao longo do tempo ou surge num momento específico? E há um debate. A questão do debate também para mim é muito, muito pertinente. Porque hoje, mais uma vez, refiro o facto da democracia estar a ser posta em causa, enfim, pelas diversas partes do mundo, e aprende-se a defender, a amar a democracia, a defender a democracia através de vivências democráticas. E os alunos têm que vivenciar essas experiências. Ora, preparar um debate, solicitar a um aluno que participe num debate sem estar devidamente preparado poderá ser um risco. O aluno não se vai sentir confortável nessa atividade. O aluno não vai conseguir, provavelmente, apresentar argumentos para contrariar aquilo com que não concorda, ou acrescentar argumentos para reforçar aquilo com que concorda. Na minha opinião, e eu tentava fazer isso com os meus alunos, era prepararem-se antecipadamente para participar num debate. Tão simples como isto, uma visita de estudo, duas possibilidades, Citânia de Briteiros ou o Museu Arqueológico de Martim Sarmento em Guimarães. Ora, os alunos teriam de pesquisar informação sobre estas duas possibilidades, optarem por uma delas, mas devidamente justificado. Eu prefiro isto por isto, eu prefiro a visita de estudo ao museu por estas razões que apresento aqui. E assim estamos a contribuir para a formação de cidadãos que, ao votarem, vão ter interesse em conhecer os programas dos partidos políticos e não votarem apenas porque ou o vizinho o influenciou ou porque na televisão até gostou das afirmações feitas por um determinado líder político, mas que nada tem a ver com o seu programa, que se for governo poderá
enfim, implementar medidas com a coordenação do interesse do cidadão, porque ele votou sem ter conhecimentos que suportassem o seu voto. Tudo se aprende desde que seja trabalhado, e é através de experiências democráticas vivenciadas na sala de aula ou fora dela, que os alunos aprenderão a amar, a defender a democracia. Afinal, como alguém afirmou, pode ter os seus defeitos, mas ainda é o melhor dos regimes. Eu não conheci outro melhor e vivi 21 anos numa ditadura. Exatamente. É exatamente por isso que nós propomos a simulação do processo de votação, e não há nada melhor que os alunos experienciarem o que é uma Assembleia Eleitoral, não é? É alterar, é fazer mudança, mais uma mudança, agora na sala de aula, é encostar as mesas às paredes, encostar as cadeiras e colocar uma mesa junto ao quadro, onde obviamente as pessoas considerarem mais conveniente, e simular então a Assembleia Eleitoral. Um presidente, 2 vocais, um secretário, pode o professor explicar quais são as competências de cada um, mas seria mais interessante se fossem os alunos a pesquisar o que é que faz o presidente da mesa, qual é a função dos vogais e para que é que está lá um secretário. E arranjar uma caixa de sapatos, por exemplo, pintá-la de preto, tornar esta simulação formal, um bocadinho formal, ou forrá-la com papel, fazer a ranhura, e já que os alunos criaram um boletim de voto, então agora eles vão experienciar essa situação de uma forma simulada, votarem nas propostas que a própria turma elaborou. E, portanto, colocá-los em fila, o cartão de cidadão não é necessário, bastará o cartão de estudante e as listas da turma com o nome dos alunos, uma a cada vogal. Quando o aluno vai votar, é descarregado o seu nome nas respectivas listas, é-lhe dado o boletim de voto num local mais confinado, mais secreto, quando isto pudesse ser feito, não é? Na época pós-Covid, o aluno votará, dobra o voto e vai devolver então ao presidente da mesa. Portanto, é uma simulação de uma situação real e que eu penso que é uma mais-valia os alunos a experienciarem. Também isto depois deve ser debatido, não é, com os alunos no final, o que é que eles sentiram ao ter aquela experiência, porque irá contribuir para uma progressiva, acredito eu e penso que acreditamos nós, uma progressiva consciência da importância do direito e do dever de votar. Não deixar que ninguém, como se costuma dizer, escolha por mim. Portanto, eu decido e é a minha responsabilidade. E penso que isso é uma experiência muito importante para os nossos estudantes. Mas para debater também é necessário termos uma noção do que é que significa isto de debater. Debater não significa falar mais alto que o outro, não é? Eu bem sei que temos maus exemplos quando temos campanhas eleitorais, mas quer dizer, e portanto nós aqui também partilhamos convosco uma rubrica de avaliação que permite ao aluno autorregular a sua própria participação, o que é que significa debater e por aí fora, e ele se possa depois também avaliar em termos de desempenho de debate. Quanto a esta simulação toda democrática, é assim, se for presencial Covid, tem que levar a caneta, o gel e estarem distanciados na fila 2 metros, faz favor. Se não for preciso em Covid, mas sem ser presencialmente, podemos sempre utilizar algumas ferramentas de resposta da audiência, em que os professores online, a própria mesa, cria um código que cada um dos alunos possa entrar, fazer a sua votação e fica na mesma secreto e controlada pela própria mesa. E pode-se fazer na mesma ata e os nomes irão ser descarregados, portanto tudo é possível de fazer também à distância. É uma questão de nós nos adaptarmos e pronto. Depois, no final, cá temos nós a nossa matemática, porque no 7º ano há uma componente estatística e aqui teríamos o cálculo das medidas descritivas de tendência central, como a média, a moda e a mediana. E a partir daí os nossos alunos podiam fazer conclusões democráticas. Que é isso que é tão importante. Uma sociedade democrática como é a nossa e que nós defendemos continue. Então, obrigada a todos pelo tempo que estiveram connosco. Até a uma próxima oportunidade. Boa tarde e obrigado. Boa tarde, obrigada.